Quando se fala em esporte no Canadá, o primeiro pensamento quase sempre vai para o hóquei no gelo. Só que nos últimos anos, o futebol começou a ganhar um espaço que antes parecia improvável. Em cidades como Toronto e Vancouver, o esporte cresceu junto com uma geração mais internacional, mais rápida e mais acostumada a grandes ligas. E é justamente desse cenário que surge essa seleção canadense, que chega à Copa de 2026 com uma meta clara: deixar de ser apenas uma curiosidade e virar uma protagonista do seu grupo. A história do Canadá em Copas ainda é curta, mas já tem um ponto de virada importante. Depois de um jejum de 36 anos, a seleção voltou ao Mundial em 2022. Não conseguiu avançar, isso é um fato. Mas aquela participação serviu como um marco para mostrar que o país já não estava mais tão distante do futebol de alto nível. Agora, em 2026, o contexto é outro. Jogando em casa, no Grupo B, o Canadá entra cercado por expectativas, o que reúne algo que antes não tinha ao mesmo tempo: ambiente favorável, elenco mais forte e um estilo de jogo bem definido. Esse novo Canadá tem muito a ver com a proposta de Jesse Marsh. Desde que assumiu a equipe, passou a jogar com mais intensidade, pressão alta e transições rápidas, no modelo que combina com o perfil dos seus principais atletas. É um time que tenta acelerar o jogo, atacar espaço e transformar a velocidade em vantagem. Em vez de esperar o adversário, o Canadá tenta sufocar, recuperar a bola rápido e atacar com poucos toques. E aí que entram os grandes nomes dessa geração. Jonathan David aparece como um atacante decisivo, um jogador de área rápido e letal. Outro nome conhecido é Afonso Davies, um atleta explosivo, capaz de jogar aberto, atacar o espaço e mudar o ritmo de uma partida em poucos segundos. E ainda com outros craques em outras posições. Mas o roteiro canadense não é feito só de força. Também existem dúvidas. O elenco chega com atenção especial para a parte física de alguns jogadores importantes. E a defesa ainda é vista como um setor que pode sofrer contra seleções mais bem organizadas. Isso pesa porque em Copa do Mundo, crescer ofensivamente não basta. É preciso sustentar o jogo inteiro, principalmente contra adversários que sabem controlar o ritmo. Catar. Quando se fala em Catar, muita gente lembra primeiro da Copa de 2022. Mas a curiosidade mais importante está no processo. Em vez de surgir pela tradição, o futebol catariano cresceu como um projeto de longo prazo. Em poucos anos, o país transformou a seleção em vitrine esportiva e passou a tratar o futebol como uma parte central da sua presença internacional. Esse crescimento aparece também no futebol local. A liga do país segue com um calendário ajustado aos compromissos da seleção, e a base do elenco continua muito ligada aos clubes nacionais, o que dá ao time uma característica rara: bastante entrosamento. Em um país onde o campeonato local tem peso direto na formação da seleção, o Catar chega mais organizado coletivamente do que muitos imaginam. Na história das Copas, porém, o Catar ainda é recente. A equipe estreou em 2022 como anfitriã e volta em 2026 para sua segunda participação, agora tentando mostrar que pode competir de forma mais estável. No ranking oficial da FIFA, do 19 de janeiro de 2026, a seleção apareceu no 56º lugar. Ao mesmo tempo, o currículo continental pesa. O Catar foi campeão da Ásia em 2019 e repetiu o título em 2023, consolidando o melhor ciclo da sua história. E aí que entra os principais nomes. Akahan Afif continua sendo o jogador mais decisivo e mais técnico dessa geração, que foi o grande destaque do título asiático mais recente, e segue como referência criativa do time. Ao lado dele, Diamoes Ali, também com peso ofensivo, enquanto jogadores como Boalen Kouki e Pedro Miguel e Mechel Bassan dão experiência a uma seleção que ainda preserva boa parte do núcleo vencedor dos últimos anos. No momento atual, o Catar tenta dar mais um passo. A própria QFA já trata a preparação de março de 2026, sob o comando de Julien Lopetegui, indicado uma busca por mais organização tática e leitura internacional para a Copa. Isso ajuda a exemplificar o perfil do time: menos improviso, mais posse com objetivo, transição rápida e defesa compacta. O problema é que em Mundial a organização sozinha não basta. O Catar ainda precisa provar que o domínio continental consegue virar o resultado contra outras seleções potentes. E esse contraste leva direto para a próxima seleção, porque se o Catar cresceu com planejamento recente e base local, a Suíça chega por outro caminho: tradição, regularidade e experiência contínua em grandes torneios. Suíça. A Suíça é um daqueles países em que o futebol não costuma chamar tanta atenção mundial quanto as grandes potências, mas quase sempre aparece de forma consistente. E essa é a primeira curiosidade: a seleção suíça raramente entra como favorita absoluta, porém se mantém presente nos grandes torneios com uma regularidade que poucos conseguem repetir. Esse padrão também tem relação com a estrutura de futebol local, Super League, que reúne 12 clubes e funciona em duas fases. Um modelo que reforça a organização e competitividade ao longo da temporada. Quando a conversa tem Copa do Mundo, a história da Suíça é mais forte do que muita gente imagina. A seleção disputou a sua primeira edição em 1984 e chega a 2026 com 13 participações. Seu melhor desempenho foi chegar às quartas de final em 1984, em 1978 e 1954. E existe um detalhe histórico curioso. Em 1954, jogando em casa, a Suíça participou do famoso 7-5 contra a Áustria, um dos placares mais marcantes da história do torneio. No ciclo atual, a Suíça chega de novo com uma seleção estável. Ela garantiu vaga direta para a Copa de 2026 como a vencedora do grupo das eliminatórias europeias e aparece em 18º lugar no ranking oficial da FIFA e serve comandada por Murat Yakin, que está no cargo desde agosto de 2021. Ou seja, não é uma equipe que está em reconstrução. É uma seleção que já chega pronta, com base consolidada e acostumada a esse tipo de competição. Dentro do campo, a lógica suíça continua parecida com a imagem que muita gente tem no país: organização, disciplina e controle. O time costuma funcionar com defesa forte, meio campo técnico e transições rápidas. Não é uma seleção que depende apenas de brilho individual. O que chama atenção é o conjunto. A base mais recente segue com nomes como Gregor Kobel no gol, Manuel Akanji na defesa e Granit Xhaka no meio
além de opções ofensivas como Embolo, Endoye e Vargas. Esse elenco ajuda a explicar por que a Suíça é vista como a mais segura do grupo B. No material que você reuniu, ela não entra como candidata ao título, mas entra como uma seleção difícil de derrubar. Contra adversários menos organizados, costuma impor seu ritmo. Contra seleções equilibradas, sabe transformar o jogo travado em uma disputa estratégica. Esse perfil pesa muito em Copa, principalmente na fase de grupos. No momento atual, a preparação suíça também mostra esse foco competitivo. A federação confirmou amistosos contra a Alemanha e Noruega em março de 2026, além do último jogo em casa antes da Copa, marcado para o dia 31 de maio contra a Jordânia. Isso mostra que a Suíça está afinando o time contra adversário de nível e tentando chegar ao Mundial por rodagem e ajuste fino. Por isso, a narrativa da Suíça nessa Copa é bem clara. Não é a seleção da surpresa, sim da constância. Enquanto outras equipes do grupo tentam provar o crescimento, a Suíça tenta confirmar um padrão que já construi há anos. E é exatamente o gancho para a próxima parte, porque a última peça do grupo não traz recente regularidade como a Suíça, nem o crescimento interno como o Canadá e Catar. Ela chega cercado por outro peso, tradição, camisa e pressão histórica. A repescagem europeia do PEC A, marcada para o dia 26 e 31 de março de 2026, vai definir esse último nome. No grupo B da Copa de 2026, existe uma curiosidade que muda toda a leitura da chave. As 3 seleções já estão definidas, mas a última vaga ainda chega carregada de suspense. Canadá, Catar e Suíça já conhecem seus lugares. O quarto nome vai sair de uma repescagem europeia. Isso significa que o grupo ainda espera uma seleção que pode entrar como surpresa ou até mesmo como uma das camisas mais pesadas do torneio. No grupo B, tudo passa pelo PEC A. As semifinais colocam Itália contra a Irlanda do Norte e o país de Gales contra a Bósnia. Os vencedores desses 2 confrontos se enfrentam na final, e quem sobreviver entra diretamente no grupo de Canadá e Suíça. É uma definição importante, porque não se trata apenas de preencher uma vaga, trata-se de decidir que tipo de adversário o grupo B vai receber. A Itália é o nome que mais pesa nessa roda. O tamanho histórico é evidente, e a pressão também. O país chega a esse playoff tentando evitar uma terceira ausência seguida em Copa, depois de ficar fora da Copa de 2018 e 2022. Nos últimos dias, foi destacada a convocação italiana feita por Gennaro Gattuso para o duelo contra a Irlanda do Norte, uma possível final contra Gales ou Bósnia. Então a narrativa italiana aqui é clara. Tradição enorme, mas com a obrigação de provar que ainda pertence ao palco principal, com 4 títulos, isso mesmo. Ela é tetracampeã mundial. O país de Gales aparece como outro tipo de história. Sua força recente está menos na tradição longa e mais no retorno competitivo. A equipe encerrou um jejum de 64 anos ao se classificar para a Copa de 2022 e agora tentar alcançar 2 mundiais consecutivos, algo que mudaria bastante o patamar histórico da seleção. Não chega com o peso da Itália, mas entra com um adversário duro, acostumado a jogos tensos e com a identidade competitiva bem definida. A Bósnia representa um caminho diferente. Sua história em Copas é curta, mas isso torna o momento ainda mais relevante. A FIFA registra apenas uma participação mundial em 2014, e desde então o país tenta voltar ao torneio. Por isso, para os bósnios, essa repescagem não é apenas uma etapa técnica, é a chance de reconectar a seleção ao maior palco de futebol depois de mais de uma década. Na Irlanda do Norte, entra como uma equipe de contexto mais improvável, mas nem por isso menos perigosa. Ela já chegou a essa playoff pela rota da Nations League. Em sua última presença em Copa do Mundo remonta a 1986. Esse detalhe dá o confronto do peso histórico, que se torna interessante. Enquanto a Itália joga para não aumentar uma crise recente, a Irlanda do Norte joga para interromper uma espera de quase 40 anos. E é exatamente por isso que a repescagem do grupo B merece ser tratada quase como um capítulo à parte. Se a vaga ficar com a Itália, o grupo ganha uma seleção de camisa pesada e passado vencedor. Se for o país de Gales, entra com uma equipe organizada e acostumada a competir em bloco. Se for a Bósnia avançar, o grupo recebe um time que joga movido por uma oportunidade histórica. Se a Irlanda do Norte surpreender, entra uma seleção de perfil físico e eliminatório. Em todos os casos, a vaga final altera o equilíbrio do grupo. No fim, a repescagem europeia do grupo B não serve apenas para definir um classificado. Ela define o tom da chave, porque Canadá, Catar e Suíça já estão posicionados, mas o quarto integrante ainda carrega o elemento mais investigativo desse grupo. Será que a vaga vai cair nas mãos da tradição italiana, da consistência galesa, da ambição bósnia ou da resistência norte-irlandesa? E essa é a resposta que fecha de verdade a história do grupo B antes da bola rolar na Copa. Se você gostou desse conteúdo e gosta de conteúdos como esse sobre Copa do Mundo, história das seleções e curiosidades do futebol mundial, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. A gente já tem outro vídeo aqui passando no card que você pode gostar e até o próximo vídeo.